Era uma vez, no tempo dos reis, princesas, mouros e cavaleiros, num tempo de intolerância, guerras e incompreensões, num tempo, afinal, como todos os tempos, feito também de amores. Celtas, romanos, muçulmanos, judeus e cristãos, todos eles pisaram este solo. Falámos do Porto com que Germano Silva nos aprisiona de forma arrebatadora nas suas crónicas e livros. Ele que de tão tenra idade veio de Penafiel, abraçou de imediato esta cidade como sua, nos deu a conhecer um solo que a todos nos enche de orgulho e que de uma forma descomprometida, do alto dos seus respeitosos 91 anos, doou todo o seu acervo documental sobre o Porto e as suas gentes à Câmara Municipal do Porto. Falámos do Porto passado e do Porto presente, de onde saíram variedíssimos artistas como Tony de Matos, José Mário Branco, Carlos T, Sérgio Godinho, Rui Reininho, Rui Veloso, Pedro Brunhosa, Miguel Araújo, Capicua e mais recentemente Tiago Nacarato. E é precisamente com a melodiosa voz de Tiago Nacarato e o engenho de Miguel Araújo que Joel Cleto nos conduzirá às memórias de um Porto remoto e que Germano Silva tão bem narra. Senhoras e senhores, a Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos orgulha-se de continuar a fazer história com Joel Cleto, Miguel Araújo, Germano Silva e Tiago Nacarato. Acompanhado de promessas por pagar, vai voltar de alma lavada e joelhos a sangrar. É de facto um clássico já deste História com Música, Música com História. Abrimos com a Romaria aqui do Miguel Araújo. Porque isto também é uma festa, também, ainda bem, é uma romaria, mas uma romaria em torno desta, e uma festa em torno destas questões da recuperação da nossa memória, da valorização do nosso património, graças à colaboração também, ao envolvimento da música. Bom, estas questões protocolares e de educação devemos sempre começar pelos mais velhos, mas hoje, se não se importa, eu vou começar pelos mais novos e por isso, Germano. Germano, que romarias é que aqui no Grande Porto as pessoas mais frequentam, mais concorrem? E já agora, quais as romarias que o Germano, enfim, ao longo da sua curta vida, frequentou? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. A primeira romaria a que assisti, eu era miúdo, fui com a minha mãe, foi à Senhora da Saúde em Paranhos. A festa da Senhora da Saúde foi lá, que conheci o doce de Paranhos, que era muito popular, aparecia em todas as romarias, e quando aparecia uma rapariga muito conhecida, dizia assim, é tão conhecida como o doce de Paranhos. E havia doce de Paranhos por outro lado. O Porto foi sempre uma cidade e a sua população tendente a festas, romarias, tudo que era festança, quer dizer, dê-nos um cavaquinho, um bombo, uns ferrinhos, um cântaro de vinho e presunto e nós fazemos uma festa. Não há problema nenhum. Agora vocês. Só me apetece dançar. Vem comigo. Só me apetece dançar. Realmente esta canção, à medida que ela vai sendo ouvida pelas pessoas e interpretada, ela vai ganhando novas formas. Nunca tinha pensado no sentido de São João nesta canção, mas realmente no bairro Dona Inês, que foi o videoclipe, que foi o local onde o videoclipe foi filmado, etc., foi onde eu passei a maior parte dos meus São Joões. E realmente tenha sido essa a inspiração, mesmo sem eu saber. E no fundo, esta canção fala um bocadinho sobre... poderia-se dizer até o pai, não é? Da Romaria do Miguel. Mas um pai mais solitário, porque realmente ela remete a essa época de romarias, etc., mas também fala um bocadinho sobre aquela pessoa que não se resigna à solidão, não é? Hoje eu vou sair, vou vestir o meu melhor sorriso, vou exagerar no licor do costume, vou para a festa entregar-me àquilo que são realmente alguns dos objetivos das romarias. Só me apetece dançar.
Mas, Germano, para onde é que vocês iam brincar? Eu frequentei a escola primária aqui em frente mesmo ao Palácio de Cristal, na Rua do Manuel II. Íamos desafiar os da Escola da Boa Viagem, que era ali em Massarelos. Era o António Mafra, o irmão José, o Carlos Barros, que era o homem velho. Íamos lá desafiá-los para jogar a bola, íamos jogar aqueles desafios. Estamos a falar dos irmãos Mafra. Os irmãos Mafra, o famoso conjunto. Os do conjunto, o António Mafra. E o Germano cantava com eles. Quem cantava era o Carlos Barros. Não, eu não O Germano só jogava futebol com eles. Nós jogávamos a bola, que acabava sempre à pancadaria, não é? Porque aquilo era muda. Acaba aos 12 e muda aos 6, muda aos 6 ou acaba aos 12, nunca acabava porque ninguém gosta de perder, não é? E não havia árbitros na altura. Então, íamos jogar ali para a Rábida porque era um sítio onde havia espaço para jogar e onde o polícia não aparecia, porque eu estou-lhes a falar de um tempo em que nas ruas havia polícias de giro que passavam frequentemente por aqueles sítios e até conheciam as pessoas e falavam com as pessoas. Germano, eu peço desculpa interrompê-lo, mas eu nunca tinha feito esta associação. Mas é assim, nós estamos a ouvir estas descrições do Germano e os miúdos é o mesmo que estamos a ver o Aniki Bobó, não é? Porque o Germano é exatamente dessa geração. Do Aniki Bobó, dos miúdos do Aniki Bobó. Mais coisa, menos coisa. Eu tenho em casa, suponho que ainda tenho em casa, que não dei para os arquivos, que já dei muita coisa, mas tenho em casa o programa da exibição do Aniki Bobó no São João, assinado por Manuel de Oliveira, que o meu pai levou-me lá ao cinema ver a fita nos anos 40, para aí. Eu era miúdo e fui lá e ele depois deu-me aquela coisa e eu guardei-o, ainda tenho esse programa assinado por ele. A estreia foi no São João e o Aniki Bobó muita gente é capaz de não saber, mas por exemplo aquele polícia que aparece lá era um polícia real, era dali da Esquadra de Cedo Feita, era um polícia real assim. Universo rumo ao fundo em mim. Miguel, tu também, obviamente, ao longo da tua vivência, tens vivido diferentes formas de São João, mas acredito que aquele São João em que encheste os aliados foi marcante, não é? Não, aí foi uma passagem de ano. Desculpa. Quem quer ser músico aprende muito com a música brasileira, apesar de eles serem um país. Nós, eu fico sempre nessa dúvida, não é? Pois, eles ou ali, nós, então, ou eles ou nós. Dizer-se que são, né, um país de terceiro mundo, acho que musicalmente eles ensinam o mundo como é que se faz, não é? O Frank Sinatra foi beber da música de Tom Jobim. Nós hoje em dia, eu faço parte de uma orquestra de samba que também é uma banda que toca recorrentemente e faz festas e faz sanjões e enche casas e é uma música muito revisitada. E como é que é a influência da música brasileira em ti, Miguel? É uma descoberta mais tardia, porque a minha família é muito ligada à música de uma perspectiva amadora, meramente, mas sempre se cultivou muito nas festas, nos natais. Mas é a música mais anglo-saxónica, é a minha música de raiz, de tradição, americana e inglesa, principalmente. E não se ouvia música brasileira nenhuma na minha família. Tive que ser eu a descobrir, já quase adulto, coisas que a minha família mandou a esconder durante décadas. E foi uma descoberta bastante reveladora, porque é tudo que o Tiago diz, é um dos países, um dos maiores exportadores de música do mundo, não é? A música brasileira é uma coisa por si só, é uma coisa com alma própria. O Chico Buarque tem uma panca com futebol e onde quer que ele atue, tem que haver um joguinho, ou no dia seguinte, ou no dia anterior, ou até no próprio dia à tarde. E nós fomos jogar com... Eu fiz parte da seleção portuguesa, apesar de que eu não jogo nada de futebol, tenho muito pouco jeito para jogar futebol. Mas a minha tarefa em campo era simples, era marcá-lo a ele. Por isso, não foi muito difícil. Os brasileiros tiveram uma importância muito grande na reconstrução da cidade e na época da industrialização. Eles criaram as primeiras indústrias, as primeiras grandes fábricas foram os brasileiros de torna-viagem. E, portanto, quer dizer, e depois há aquela faceta romântica do Jardim de São Lázaro, para onde eles iam passear, discutir o câmbio que se passava no Brasil, mas deitando o olho às meninas
do colégio como é que chamava aquilo? Nossa Senhora da Esperança. Exatamente. Quer dizer, é um tipo de gente, é uma classe que ainda está por reabilitar, porque o Camilo desancou-os, o Camilo não gostava deles. Mas, ó, Germano, explique porquê. Ele roubou a mulher a um deles, não é? Portanto, quer dizer... Que existe aquela lenda de que o Barão Forrester morre afogado porque leva as sacas com o dinheiro num sequilho agarrado ao cinto. Que era nas botas. Nas botas. e não quis perder o dinheiro e acabou por ser, enfim, sugado pelas águas do Douro. E, curiosamente, quem desmente esta lenda é o Camilo, que não gostava do Barão Forrester, mas que numa notícia que escreve diz que não, o Barão Forrester até vem à superfície, só que o barco dá uma outra volta e acerta-lhe com um mastro na cabeça. E a partir daí nunca mais se viu o Barão Forrester. Mas o que é incrível é que esta notícia é escrita pelo Camilo, dizendo que foi uma enorme tragédia. E foi uma tragédia porquê? Porque morreu o Barão Forrester? Não. Porque morreu o Gertrudes. Na rotina dos bares que, apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos Há topónimos que nos evocam lendas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Fonte da Moura. Como devem imaginar, a designação Rua da Fonte da Moura não está aqui a lembrar-nos nenhum herói da cidade, nem nenhuma data. Mas percebemos que existe aqui um fundo lendário, porque também, como sabem, sempre que metemos Mouras e Mouros, há lenda, não é? Eu e o meu amigo Sérgio Jacques, que está aqui à minha frente, o fotógrafo Sérgio Jacques, durante muitos anos publicamos na revista O Tripeiro artigos sobre as lendas. E além das nossas vidas em torno da defesa do património da freguesia que nos juntou, que era a freguesia de Ramalde, a Rua da Fonte da Moura fica já em Aldoar, mas é ali na fronteira com Ramalde, e durante muito tempo procuramos perceber qual era essa lenda da Fonte da Moura. E nas coletividades, nas tascas, nas mercearias, e algumas pessoas diziam, sim, existia uma lenda, o meu pai contou-me, então qual era? Não sei, não tomei nota, não me recordo. E eu pensei que era uma dimensão do nosso património, as lendas fazem parte do nosso património, que se tinha perdido. Percebia-se, Fonte da Moura, que devia ter havido ali uma lenda. E um dia eu estava numa universidade sénior a contar isto, de como as lendas é um património ameaçado, se nós não as cultivarmos, se não continuarmos a divulgar. E dava como exemplo, olhem, uma lenda que se perdeu foi a lenda da Fonte da Moura. E há uma senhora que lá diz, mas eu sei qual é a lenda da Fonte da Moura. E eu achei fantástico. Claro que pedi logo à senhora para contar ali, no meio da turma, a lenda, registrei-a, pedi ao Sérgio para fazer fotografias da Rua da Fonte da Moura, publicámos logo isso no número seguinte do Tripeiro. E é uma lenda lindíssima, que eu vou aqui só rapidamente abreviar, muito rapidamente, que tem a ver com um daqueles amores impossíveis no tempo dos mouros e cristãos aqui na cidade, em que uma jovem moura se apaixona por um jovem cristão, só que encontravam-se todos os dias junto de uma fonte, a fonte onde por primeira vez tinham encontrado, só que depois o pai da moura descobre e prende em casa a jovem e vai também ameaçando a mãe e a irmã, acusando-as de saberem daquele amor e estarem a alimentar aquilo, e a rapariga acaba por conseguir fugir e ir esconder-se na fonte, na esperança que o jovem cristão, que já lá tinha ido várias vezes procurar a jovem, mas não a encontrava, porque ela estava presa em casa, ela estava nessa esperança de que o rapaz passasse por lá e a pudesse resgatar. Só que, como vos disse, ele já tinha passado lá muitas vezes e nunca mais a tinha visto e andava à procura dela noutros sítios. Como é que ela se esconde na fonte? A fonte brotava ali de uma brecha, num rochedo, muito esguia, mas ela consegue aquilo que nunca ninguém conseguiu, foi entrar dentro daquela fenda e, de lá de dentro, conseguia ver o exterior e esperar que o jovem cristão aparecesse.
Os dias foram passando e o jovem não aparecia. E a rapariga foi definhando. E ao mesmo tempo que ela definhava, a fonte cada vez brotava menos água. Até que há um dia que a fonte secou. A jovem moura tinha morrido por amor dentro da fonte. Buzinas ditam a lei. A fila no balcão da Concha de Ouro dobra a esquina. Não sei se é para falar já, mas de um projeto que nós temos que é fazer canções à volta das várias lendas do Porto. São lendas incríveis, coisas que nós sabemos o nome, como por exemplo a Fonte da Moura, e não fazemos ideia do que é que está por trás. E eu fiz esta, já tenho algumas, ainda não estão todas. A seu tempo apresentaremos este projeto, não sei como, não sei onde, mas há de acontecer. E esta da Fonte da Moura, eu transportei a história para os dias de hoje. E hoje em dia a Fonte da Moura é uma tabacaria, que é a tabacaria Fonte da Moura. Que não deixa de ser também uma espécie de uma fonte de falsas esperanças, porque as pessoas vão lá fazer o Euromilhões e as raspadinhas e tal. E essa fonte, a fonte das falsas esperanças nunca seca. Tem sempre uma fila interminável de gente à porta. Eu, relativamente à Fonte da Moura, não é uma lenda, é uma realidade. Lembro-me de que no início dos anos 60, eu estava a começar na profissão e chegou ao jornal a notícia, a informação de que havia uma árvore que estava... havia um milagre que estava a dar numa árvore porque estava a dar água, sair água do tronco do milagre. E era ali onde está o Café Corcel, mais ou menos, aquilo foi tudo urbanizado agora e eu agora não posso precisar do sítio. E então eu cheguei lá, já havia uma pequena multidão e já havia uma imagem de uma Nossa Senhora lá no pendurado, não sei o quê, no sítio. Havia ali porque de facto estava a sair água de um orifício que tinha o tronco, saía de lá água, mas aquilo já estava aconselhado milagre, havia já ali muita gente, mas depois chegaram uns funcionários da Câmara, andaram a ver aquilo e verificaram que um cano da canalização tinha rompido e a água subia e saía por aquele orifício. Portanto, acabou-se o milagre, acabou-se a lenda. Aquilo foi assim um bocado triste para aquela gente, porque estava ali já convencida de que havia um milagre. Da Moura, olha a taluda da lotaria. Fonte da Moura. Eu estou-me a lembrar da Senhora de Campanhá, por exemplo, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, a fonte antiga está lá debaixo do viaduto, não é? Daquele viaduto. Da VCI. Da VCI. Portanto, quer dizer, mas eu lembro, a primeira vez que eu fui a Campanhá, um chefe de redação tinha lá ido a uma festa, porque ele era ateu, era um homem muito curioso. Era ateu, era comunista, mas oferecia livros religiosos. A mim, o primeiro livro que ele me ofereceu foi As Confissões de Santo Agostinho. Eu dizia assim, eu não estou a perceber, chefe. Eu dizia assim, lê para aprenderes a usar a palavra. Para usar a palavra tens aí, assim. Pronto, e depois, passados uns tempos, ofereceu-me o Novo Testamento. Uma edição do Padre Mato Soares, da Senhora da Conceição. Assim, continuam a não perceber, chefe. Assim, lê as epístolas do São Paulo. Lê para aprenderes a escrever, para descrever um assunto com o máximo de palavras, o mínimo de palavras e o máximo de informação. Portanto, assim, olha, lê aí um naufrágio, há aí um naufrágio de São Paulo. Lê isso é uma reportagem. Portanto, quer dizer, isto eram umas figuras de chefe que hoje não existem. E, aliás, verifica-se a ler os jornais. Já não há nada dessas coisas. Eu sinto que o melhor da vida é poder aproveitar minuto atrás de minuto de um vai e vem no mesmo lugar. Com a minha mão Mas há outras formas de descrever a cidade, a sua identidade, o seu espírito, e isso também através da música, isso que o Miguel nos tem feito e também o Tiago. E estava a lembrar da dança, Tiago, onde, embora nunca se fale do Porto,
Mas há ali coisas que percebemos que têm a ver com coisas que só as pessoas do Porto percebem. Ficar triste com um pentacampeonato de Benfica, coisa que nunca aconteceu, obviamente. Ou um gosto pelo Superbox, sei lá, são coisas que tu gostas. É a omissão, né? A omissão também é um estilo, né? Tu contares quem é que é. E a Superbox é super identificável, né? Aliás, nós temos a loja ou... Sim, é a loja ou o bar, não sei, que vende mais Superbox por segundo, não é? No país, que é o... Ai, como é que chama agora aquilo? 77. Alguém sabe, né? Temos jovens, não é? Bem. A Superboc que começa numa fábrica que o Germano conheceu muito bem, não é? Que era aqui na Praça da Galícia. Fábrica da cerveja aqui, Superboc, quer dizer, era tal aqui, onde o Germano ia buscar as cantarinhas. ele era alemão, o nome da cerveja era Bock. Era Bock só, não é? Bock. E andavam os técnicos a aperfeiçoar o paladar, ali a aperfeiçoar. E um dia perguntou ao outro, então como é que isto está? Está super. Olha, Superboc. Já depois de 6, não é? Já depois de 6. Mas nada me dá a pica que o pica do 7 me dá. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do 7 me dá. Mais nada me dá. Vai, Joel. A pica do pica do 7 me dá. Joel, clap na mão. Hoje tivemos o privilégio de juntar a experiência de alguém que é subejamente conhecedor das histórias e da história da nossa cidade, alguém que está sempre disponível para a nossa confraria e que, apesar dos seus 90 e tal anos, a mim custa-me acompanhar quando vou com ele nas iniciativas. Por isso foi um prazer ouvir o nosso amigo Germano Silva. Muito obrigado. Por outro lado, juntamos a juventude, a alegria e o talento do Tiago Nacarato. De facto, foi uma alegria ouvi-lo. Ao Joel e ao Miguel, eu já não sei o que é dizer mais. Até à próxima boa coisa. Eu lembro-me aí de um grande amigo que está aqui hoje, que ele tem um programa de televisão e ele diz muitas coisas, mas isso são outras lendas, outras histórias. Neste caso não são outros caminhos da história, mas com certeza, se eles quiserem, e eu quero, nós queremos, serão outras músicas com a história. Muito obrigado a todos. Eu vou jogar a bola, vendo esta viola. Nem que eu morra aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia não te levo à América. Nem que eu leve à América.